O Iluminuras de hoje recebe a advogada da União, Aline Albuquerque. Pós-doutora em Direitos Humanos, ela revela os escritores preferidos, conta como surgiu a paixão pela literatura e fala do livro mais recente. Antes, a conversa é com o escritor Tarso Firassi, filósofo e administrador. Ele já tem 15 livros publicados. Tudo bom, Tarso? Tudo bem, Paulo. Como é que você está? Bem, bem-vindo. Muito obrigado. Estou me sentindo bem em casa aqui. Bom, você tem 15 livros publicados, mas quais são os seus temas? Sobre o que você escreve? Essa pesquisa que eu faço há 25 anos é sobre o posicionamento dos filhos na família. Observando desde pequeno, eu vi que as famílias têm o primeiro filho muito parecido em todas as famílias. A primeira filha também. É quase que uma commodity, todas elas são um pouco iguais. Aí depois tem os segundos filhos. Eles também são meio parecidos, como você e eu, que somos segundos filhos. E depois, eu sempre ficava observando. A partir dessa pesquisa, que a gente encontrou autores que antecederam e que abriram esse caminho, e eu peguei um caminho já começado e estou avançando. Demos os nomes alfa, beta, gama para as crianças que nascem nesse posicionamento, e a gente conseguiu entender que a força que você vem para a vida, a força que você ocupa o lugar na família, é a mesma força que impulsiona você para a sua realização. E qual que é o seu objetivo, Tarso? Olha, a primeira parte é avançar nessa pesquisa, né? Então, esses livros que você está falando, que eu escrevi, esses livros são dos últimos 10 anos, eu escrevi esses livros, cada um pega um aspecto. Pega, por exemplo, um aspecto ligado à educação, o aspecto ligado às empresas, sempre dentro dessa assunto principal, que é o posicionamento dos filhos na família e entender o que é que nós estamos fazendo. O livro chama Imensa Vida, porque existe uma incongruência. Nós somos parte da imensa vida, mas vivendo uma vida individual. Então é um sofrimento você ser um indivíduo, sabendo que você é a vida inteira também. Então, o caminho que você faz para chegar nessa verdade, nós chamamos de religião. Então as pessoas fazem as religiões a partir dessa busca da verdade. E entender essa solidão, esse vazio que é de ser indivíduo dentro da imensa vida, é o tema básico. Agora, você tem formação variada. Administração, filosofia, física, é músico. Sou músico. Seus temas também são variados. Eu dei bem trabalho para meus pais, como você viu aí. E como você, que é um segundo filho, nós não mostramos rapidamente o que nós viemos. O primeiro filho, rapidinho, já mostra o que veio, entendeu? O terceiro também, mas o segundo demora mais. A gente costuma dizer que o segundo é que nem uma jaqueira, que demora assim, uns 15 anos para dar a primeira jaca. Agora, depois de tanta pesquisa, de tanto estudo, qual que é a sua conclusão? Bom, a conclusão é que a gente precisa estudar mais, né? E que nós estamos arranhando a ponta do iceberg de uma coisa muito grande, que é entender o que é a vida. Nós conseguimos entender a vida quando você não faz nada. Aí você percebe o que é a vida. Esse ano que passou, 2015, eu construí uma casa na represa de Furnas, lá em Minas, onde eu moro. E eu descobri mais ou menos na metade da construção que eu achava que eu estava construindo a casa, mas aí eu percebi que era a casa que estava me construindo. A mesma coisa eu percebo quando estou escrevendo. Se eu estou escrevendo, eu estou pegando a vida com uma tela em branco e estou escrevendo o que eu acho nessa tela em branco, ou é ao contrário, eu sou a tela em branco e a vida que está escrevendo em mim. Entende a diferença? Então, eu vejo que é essa coisa. Nós estamos desativando o processo de enfrentamento ou de achacamento que a gente tem na vida, que deixa as pessoas ficarem velhinhos, estocados nos asilos e não sendo realmente a pérola das famílias. Tantas pessoas que vivem uma vida sem uma profissão legal, que gostam de fazer, tantas pessoas que quando chegam numa certa idade precisam de remédios antidepressivos, entendeu? Então é bem possível viver uma vida muito
válida, muito divertida. E tem segredos? O segredo é deixar a vida viver você. Não é um segredo, é uma coisa bem simples. Né? O segredo é desligar, cortar o fio vermelho. Você sabe a história da bomba, né? Quando o Tom Cruise vai desligar a bomba, ele corta o fio vermelho. Né? Então, o fio vermelho é tudo que é automático na sua vida. A reação automática, o que você pensa e te produz uma reação, desencadeia uma reação. Dê um passo para trás, fica na sua posição e começa a observar. Aprender a observar é o segredo. Dos seus livros, Tarso, dos seus 15 livros, eu gostaria de saber também como é que é o seu processo de criação. Como é que você senta e escreve? Quando, como? Bom, os últimos 2 eu escrevi viajando. Eu tive que fazer viagens longas e aproveitei as horas dos longos voos para escrever. A primeira escrita, Paulo, eu acho que tem que ser à mão. Escrever é diferente de falar. Nós estamos falando. Nós temos um ritmo de fala. O que você fala, você passa a mão na sua prateleira e pega o que está pronto. Isso é o que você fala. Quando a gente escreve, você pega o que não está pronto. Você desce uma prateleira abaixo, onde tem só coisas começadas, e aí, a partir dali, você escreve. Então, a primeira escrita, sendo à mão, lenta, se for no teclado, vai ser mais rápido. E aí fica mais parecido com a fala. Quanto mais parecido com o silêncio, mais o nada, que é o verdadeiro conteúdo, pode emergir. Se tem muito ruído, se tem muita velocidade, aí você está escutando o que já está pronto. E o que está pronto não precisa ser escrito. Só o que não está pronto. Agora, você me contava aí antes da entrevista que há uma forma de deixar esse nada emergir. Como é? Qual que era a forma mesmo? Você me falava que você tem que desligar. Exatamente. Na física, o Heisenberg, que ganhou o prêmio Nobel na década de 20, ele provou que, ele é um dos pais da física quântica, ele provou que a observação interfere no observado. Tudo que você observa, você está interferindo. Então, você pode interferir a favor e pode interferir contra. Então, você não quer interferir a favor? Como é que a gente interfere? Sem julgamento. A observação sem julgamento é a que interfere. A observação que é comparadora, com julgamento, com avaliação, isso não é observação, isso é medição. Então, aprender a observar, e é uma coisa interessante, só o adulto observa. Então, como que a gente sabe a pessoa se é criança ou se é adulto? Se ela observa, é adulta. A criança só enxerga, só vê. Aí tem a história do Fernando Pessoa, que tinha 9 graus de miopia, e foi no oculista e falou, eu quero um óculos de 3 graus. Aí falaram, mas para que você quer um de 3? Tem 9 de miopia? Ele falou assim, Deus me livre de ver tudo nítido. Se eu enxergar tudo nítido, eu vou achar então que as coisas são assim. Você não precisa mandar colocar 6 graus de miopia numa cirurgia para começar a observar. Mas você pode começar a observar com a força do coração, entendeu? Você pode começar a enxergar pelo todo. E é isso que a gente faz no curso de constelação, que a gente organiza pelo país. A gente organiza, acho que em diversas capitais, acho que devemos estar com uns 10 estados brasileiros, que a gente dá curso. E esses cursos que a gente chama Imensa Vida, curso de constelação sistêmica, ele faz com que o nosso aluno, a pessoa que vem estudar, comece a enxergar a vida a partir do todo e deixe de enxergar a vida a partir do seu pedacinho, do seu fragmento, que é sempre tão parecido com o fragmento do seu pai, da sua mãe, ou da sua avó e do seu avô. Porque aquilo que não está resolvido fica se repetindo, até a chance de ser entendido. E aí, as crianças que nascem já pegam outro destino, porque não precisa vir para repetir. Você falava sobre Fernando Pessoa. Você tem escritores preferidos? Tenho. Quanto tempo nós temos para... Está acabando, mas ainda dá tempo para falar. Eu ia contar para você que o primeiro livro que eu li que me marcou a vida foi o Meu Pé de Laranja Lima, né? E eu estudei com o professor David Bohm. Eu fui da última turma do David Bohm na Califórnia, já em 92. O físico? O físico, o pai da quântica, que ocupou o lugar do Einstein em Princeton.
E nós conversamos em português, porque ele morou um tempo no Brasil e falava, nossa, fazem 15 anos que eu não falo em português. Bom, e aí nós fomos assistir, ele morava numa casa vizinha do Krishnamurti. E entre uma casa e outra tinha a Pepper Tree, a árvore que o Krishnamurti iluminou na década de 10. E nós fomos à noite ver a árvore do Krishnamurti, depois da janta. A Sara, a esposa dele, ele, o outro amigo e eu. E nós ficamos do lado da árvore, lá do Krishnamurti. E aí, sabe o que eu falei assim? Lembrei do pé de laranjarinha. Falei assim, você já pensou se essa árvore falasse? O que ia contar pra gente, né? Então, acho que essa foi a primeira. Depois eu tive uma professora muito boa de português. E eu acho que essa foi a sorte. Que ela falava assim para mim, Tarso, você escreva do jeito que você quiser. Se você quiser escrever em verso, a redação você escreva. Então, ela dava uma aula para todo mundo, mas para mim ela me liberava. E isso é uma coisa muito boa para a educação. A gente não cobrar. Deixa o filho tomar força do jeito dele. Não compara ele com o outro. Acho que isso me destacou e foi muito importante para mim. Mas depois eu li os filósofos todos, entendeu? E eu era bem velho. Agora que eu estou com 50 e tantos, eu me sinto muito mais novo, que nem a história do Benjamin Button, sabe? Que nasceu velho e vai ficando mais novo. Eu estou me sentindo meio assim. E a leitura foi descascando o velho que eu tinha em mim. Até me sentir bem da sua idade, assim. Bom recado. Gostei. É isso. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, por dividir o seu conhecimento aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Até. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com a advogada da União, Aline Albuquerque. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a advogada da União, Aline Albuquerque, que está aqui comigo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço estar Tudo bem? aqui. Tudo bem. Você tem 3 livros publicados, Aline, fruto dos seus estudos. E o mais recente é este aqui, Direitos Humanos dos Pacientes, que eu sei que é uma obra inédita, não é isso? Isso. Esse enfoque de direitos humanos relativos aos pacientes e ao contexto dos cuidados em saúde é um enfoque inédito no país. Usualmente, nós podemos encontrar alguns livros, algumas obras referentes a direitos dos pacientes, mas do ponto de vista do direito do consumidor ou do direito civil, de direitos da personalidade, que são direitos previstos no Código Civil, mas não especificamente em relação a direitos humanos, ou seja, aqueles direitos que se encontram previstos em tratados de direitos humanos no âmbito das Nações Unidas e no âmbito da Organização dos Estados Americanos. O que você estudou, como, o que você pesquisou? Eu enfoquei nas legislações internacionais de direitos humanos e, mais especificamente, na legislação do Reino Unido, porque essa pesquisa eu realizei num pós-doutorado que eu fiz na Inglaterra. E na Inglaterra, ou seja, melhor dizendo, no Reino Unido, o sistema de saúde é um sistema muito similar ao nosso, por isso eu escolhi a Inglaterra. E eu busquei como que esse sistema de saúde, como que ele lida com os direitos dos pacientes. Então, essa foi uma abordagem em relação às legislações dos países e, mais especificamente, em relação à legislação inglesa. E, num segundo momento, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência internacional com levantamento da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos documentos elaborados pelos órgãos de direitos humanos das Nações Unidas. Agora, quais são suas conclusões em relação ao Brasil? Por exemplo, direitos humanos dos pacientes, a gente respeita aqui no país? Não, nós não respeitamos, E nós não temos uma cultura de direitos humanos no âmbito da saúde. Rapidamente eu posso dizer que os movimentos de direitos humanos do Brasil, eles se focaram em algumas temáticas específicas, como relacionadas a sistema prisional, relacionadas a pessoas que têm enfrentamento com forças policiais, obviamente tem a sua importância, mas
os movimentos de direitos humanos, eles não se aproximaram do contexto da saúde, da reivindicação de direitos dos pacientes. Isso é um ponto importante. Outro ponto é que nós não temos legislação no Brasil que garanta direito dos pacientes. E quais foram as outras conclusões? Bem, uma conclusão que eu cheguei, que eu acho muito importante, é que a abordagem de direitos humanos dos pacientes, ela é marcada por um princípio, que é o princípio do cuidado centrado no paciente. O cuidado em saúde, ele tem um agente ali, que é um agente principal, que é o paciente. E que ele tem uma condição que ela é paradoxal, porque ao mesmo tempo o paciente ele é vulnerável. Toda pessoa que se encontra numa condição de paciente, ela, de certa forma, em maior ou menor grau, ela se encontra vulnerável, porque ela tem a sua saúde afetada, ela tem a sua vida modificada, ela se encontra fragilizada. Por outro lado, esse mesmo paciente, ele é central nos cuidados em saúde. Por quê? Porque o médico, ou qualquer profissional de saúde, ele vai identificar aquilo que aflige o paciente a partir da própria fala do paciente, a partir daquilo que o paciente externaliza. E também, se o paciente não se compromete com os cuidados, aquele cuidado não vai chegar a um bom termo. Então, o paciente, ao mesmo tempo, ele é central e ele é vulnerável. E o que isso significa para os direitos humanos? Que um princípio fundamental, um direito fundamental dos direitos humanos do paciente, por incrível que pareça, as pessoas pensam muito em direito à liberdade quando a gente fala do direito de escolha do paciente, mas não é o direito à privacidade. O direito de autodeterminação do paciente, de escolher aquilo que ele quer em relação aos cuidados em saúde, decorre do direito à privacidade. Por quê? Privacidade significa o direito que eu tenho de conduzir a minha própria vida de acordo com as minhas próprias escolhas. Então, eu tenho o direito, enquanto paciente, de conduzir os cuidados em saúde de acordo com as minhas próprias escolhas. Isso decorre do direito à privacidade. Mas isso não significa que a gente tenha uma visão adversarial em relação aos profissionais de saúde. Os cuidados, eles são sempre cooperativos. Cooperativo entre o paciente e, muitas vezes, os familiares e os profissionais de saúde. Para que fique ainda mais claro, Aline, dá um exemplo, por favor, dessa questão da privacidade, até que ponto a gente vai hoje e até que ponto deveria ir. Eu escutei no dia do lançamento do meu livro um exemplo de uma pessoa que foi ao lançamento e ela me disse o seguinte: o pai dela estava numa fase terminal de câncer e que o médico ia frequentemente ao ouvido do pai dela, tentando convencê-lo a ser entubado. E aquilo ali já estava aborrecendo muito o paciente. Então, assim, não cabe ao médico ou qualquer profissional de saúde convencer um paciente do que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. O paciente, um outro direito humano do paciente é o direito de ser informado. Todo profissional de saúde tem que informar o paciente. E essa informação tem que ser clara, né? Tem que ser de acordo com aquele paciente, se criança, se idoso. Mas o médico ou o profissional, qualquer outro, não tem esse direito de tentar convencer ou de coagir o paciente. Então, se o paciente diz que não quer ser entubado e que esse fato, porventura, não sei se era o caso concreto, possa ocasionar alguma consequência para a saúde do paciente, isso é um direito do paciente, independentemente dessa consequência. Logicamente que o profissional de saúde, ele tem que adotar, né, medidas para se proteger também de uma eventual judicialização. Por isso, tudo tem que ser registrado no prontuário do paciente. Nos outros países, os países que você pesquisou, principalmente o Reino Unido, há muitas diferenças da nossa realidade? Que pontos são melhores? Há uma diferença primordial, porque lá há lei. Né? Então, eu acho que não é porque eu sou operadora de direito que eu acho que a lei é importante. A lei é um instrumento importante, ela sinaliza para a sociedade aquilo que a sociedade está escolhendo. Nós não temos essa sinalização para a sociedade. Não temos lei. Não temos lei sobre o direito do paciente. Não temos lei que garanta esse direito à privacidade do paciente, né? O direito, por exemplo, do paciente à informação, isso fica descoberto.
E do ponto de vista dos direitos humanos, não do ponto de vista do fato do paciente ser ou não um consumidor, porque esse não é o ponto. Os direitos humanos, eles protegem o paciente porque ele é uma pessoa, não porque ele é um consumidor. E eu acho que isso é muito importante. Mas voltando à sua questão das legislações, nós temos muito que avançar em termos de legislação, de proteção desse aspecto do paciente enquanto pessoa, dessas questões que permeiam o cuidado em saúde, a informação, o direito de escolha, a não discriminação do paciente, que é um outro direito do paciente de não ser discriminado, que também é um direito humano. Então, principalmente pacientes, né, que são pessoas com certa deficiência mental e intelectual, pacientes idosos, crianças, nós temos muito que avançar, porque no Brasil as pessoas ainda consideram essas pessoas como incapazes de consentir ou de fazer escolhas em relação aos seus cuidados em saúde. Isso é uma diferença que eu notei que é muito grande ainda. Bom, você é muito estudiosa, dá para ver, gosta muito, tem paixão pelo tema. Falando em paixão, você tem paixão por literatura? Tenho paixão. Desde cedo? Desde cedo, desde criança. E como é que começou? Eu acho que começou porque os meus pais eram professores, eu vivia cercada de livros, então isso veio da minha casa e depois foi para a minha escola, que era uma escola experimental no Rio de Janeiro, e lá a gente tinha o Clube do Livro, né, e o Ziraldo foi no Clube do Livro, então assim, Menino Maluquinho, né, fez parte da minha vida, e vários livros infantis fazem até hoje parte da minha vida. Eu lembro desses livros com muito carinho. E hoje, você lê o quê? Você gosta de ler o quê? Eu gosto dos clássicos, eu gosto muito da literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, gosto muito. Eu estou lendo agora Os Miseráveis, porque eu ainda não havia lido, e tem fortes questões de direitos humanos, embora obviamente não colocado expressamente, né? E gosto também da literatura brasileira e de poesia, eu gosto de Fernando Pessoa, de Leminski, né, que é um poeta brasileiro. E tenho Clarice Lispector no meu coração para sempre. É a preferida? É do ponto de vista pessoal, né? Eu não estou fazendo uma classificação, até porque eu não sou, né, especialista em literatura, não é nem a minha pretensão, mas eu posso dizer que Clarice Lispector me formou, né? Me formou enquanto pessoa. Eu acho que Clarice Lispector mexe com a gente, né? Mexe com as nossas entranhas, mexe com o nosso inconsciente. Então, eu recomendo. Eu acho que todo mundo tem que ter uma fase na vida de Clarice Lispector. Eu acho que você sai diferente, você se torna outra pessoa depois que você lê Clarice Lispector. Vou fazer uma pausa, então, aqui, Aline, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra, então, de Clarice Lispector. Nascida na Ucrânia, Clarice desembarcou no Brasil com um pouco mais de 1 ano de idade, ao lado dos pais e das 2 irmãs. Na imprensa, foi repórter, colunista e cronista. Na literatura, publicou romances, contos e livros infantis. A Hora da Estrela, por sinal, venceu o prêmio Jabuti de melhor romance. Clarice morreu de câncer aos 57 anos de idade. Além de advogada da União, Aline, você é professora de bioética e direitos humanos. Qual que é a sua dica de leitura? Em relação ao tema bioética e direitos humanos, eu tenho um autor que se chama Roberto Andorno. Ele é da área jurídica, mas ele vem se dedicando aos estudos em bioética. Ele é um argentino, hoje ele está na Universidade da Suíça, e o livro dele sobre bioética e dignidade humana é uma boa dica. Em relação a direitos humanos, Jack Donnelly também, que tem um livro de direitos humanos, que também eu considero mais especificamente para a área jurídica, para pessoas que estudam direitos humanos, também eu recomendo. Ok. É isso, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.